Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando as nossas aulas de trigonometria, venho agora trazer para vocês a soma da tangente de dois arcos, ou melhor dizendo, a tangente da soma de dois arcos. Como é que a gente faz para calcular o seu valor? Primeira coisa, você tem que lembrar que a tangente nada mais é que seno sobre cosseno, tá bom? Só que antes de mais nada, antes de tudo, eu peço que se você não está inscrito no canal, que você se inscreva. Sabe que isso é importante, você já deve estar cansado de ouvir isso. Pô, se eu for me inscrever em todo canal que eu assisto no YouTube, eu vou ter mais de 1000 lugares inscritos. Porém, gente, com qualidade, você sabe que são poucos e eu espero que você curta, comente, compartilha. Vai lá então, já aproveita, curte agora, já vai também, se inscreva no canal e ative o sininho que é importante. Toda semana tem vídeos interessantes e, claro, pode acontecer que hoje você não precise, mas um dia aí você vai precisar. E ainda mais, se por exemplo você não vai mais usar matemática, mas viu que eu postei um vídeo interessante e tem alguém que precisa desse conteúdo, você vai saber onde indicar. Muito obrigado e bora lá. Então o que a gente tem aqui, pessoal? Eu quero descobrir a tangente da soma. Então você tem que lembrar que tangente nada mais é que seno sobre cosseno. Então se eu quero a tangente de A mais B, eu quero então descobrir o seno de A mais B sobre o cosseno de A mais B também. Então é isso que a gente pode fazer. E aí o que acontece? Vimos em aulas anteriores que o seno da soma é minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B vezes o cosseno A. Já o cosseno é cossa A, cossa B, então cossa A, cossa B, troca de sinal sem saber. Então, o que a gente faz? Essa é a nossa expressão. Então, por exemplo, aqui, qual é o objetivo? Eu quero fazer essa expressão aparecer só tangente. Então, aqui eu já tenho um seno. Para virar tangente, eu teria que ter um cosseno aqui embaixo. Beleza? Então, dá para fazer isso. Aqui, eu tenho um seno. Para virar cosseno, para virar tangente, bastaria eu ter um cosseno embaixo também. Então, dá para fazer isso. Então, a estratégia aqui, eu vou pegar essa minha expressão no numerador e no denominador, eu vou dividir ela por um número. Que número vai ser? Vai ser, ó, por exemplo, ó, aqui eu tenho o seno de A, eu quero a tangente de A, então teria que ter um cosseno embaixo. Então eu vou dividir por cosseno de A. Aqui eu não quero ter ninguém, como é cosseno de B, então eu vou dividir por cosseno A, cosseno B. E eu vou dividir a expressão inteira. Só que se eu divido em cima, eu tenho que dividir embaixo, então vai ficar cosseno A, cosseno B também. Então vamos lá, comigo aqui. Essa expressão vai ficar feia, mas vai ficar bonita depois. Ó, vai ficar seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Cada uma delas eu dividi por cosseno A, cosseno B. Então, isso aqui vai ficar dividido por cosseno A vezes o cosseno B. Aqui também, cosseno A vezes o cosseno B. Beleza. Tudo isso, pega essa outra agora que a gente tem, que era o cosseno A vezes o cosseno B, menos o seno A vezes o seno de B. E aí eu vou dividir por o que eu estou fazendo aqui. Vai ficar então o seguinte, cosseno A, cosseno B, dividido cosseno A vezes cosseno B. O que a gente está fazendo é uma justificativa, tá? Só para não jogar a fórmula para vocês. Então, o que vai acontecer? Porque a fórmula você vê no livro. Então, a gente tem o seguinte, pessoal. Seno de A sobre cosseno de A é o quê? Tangente de A. Cosseno de B sobre cosseno de B, pode cortar. Olha só, cosseno A cancela, seno de B sobre cosseno de B é a tangente de B. Dividido. Cosseno A sobre cosseno A, vai embora. Cosseno B sobre cosseno B, vai embora. Então, sobra 1. 1 menos. Seno de A sobre cosseno de A é a tangente de A. Seno de B sobre cosseno de B é a tangente de B. Olha só que beleza. Então, a gente chegou numa fórmula. Olha que chique essa fórmula aqui. Como que você vai lembrar dela? Então, você vai ter o seguinte. Você quer saber o tangente de A mais B. Então, tem gente que ama, tem gente que beija, menos tem gente que me beija. Então, é isso que a gente tem. Então, tangente de A mais B, em cima aparece a soma. Então, ó, tangente do primeiro mais tangente do segundo,
1 menos tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. Então, tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Então, é isso que a gente tem. Então, o ama e beija rapidinho multiplicou. Então, tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Essa daqui é a fórmula de quem? Da tangente da soma. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Se eu for precisar calcular a tangente da diferença, ou seja, a tangente de A menos B, o que você acha que vai acontecer? Vai trocar o sinal. Onde é mais vira menos, onde é menos vira mais. Então, isso aqui vai ficar tem gente que ama, menos tem gente que beija, dividido por 1, mais tangente de A vezes a tangente de B. E aí a gente tem, então, a tangente da subtração de dois arcos, ok? Então, vamos lá fazer um exercício para poder praticar. Vem comigo. Ó, esse daqui é o exercício de conta, né? Só para a gente praticar a teoria. Os 75 graus, eu posso olhar ele como sendo 45 mais 30. Então, aqui eu vou ter a tangente de 45 mais 30. E aí a gente vai fazer o seguinte, tangente de 45 mais tangente de 30, dividido por 1 menos tangente de 45 vezes a tangente de 30. E aí, depois que você lembrou da fórmula, fez vamos dizer assim, aplicou a nossa regra, agora a gente substitui. Tangente de 45 é 1, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tudo isso dividido por 1 menos tangente de 45 é 1 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Bom, só corrigindo, aqui em cima é mais, então é 1 mais raiz de 3 sobre 3 dividido por 1 menos raiz de 3 sobre 3. Aqui, o que você pode fazer? Posso tirar o MMC, fração mista, 3 vezes 1 dá 3, então você vai ter 3 mais raiz de 3 sobre 3, dividido, aqui mesma coisa, 3 menos raiz de 3 sobre 3. Posso mandar o 3 embora, e aí o que vai sobrar para a gente? 3 mais raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Então, vai sobrar 3 mais raiz de 3 dividido por 3 menos a raiz de 3. Essa é uma resposta válida, porém, você pode racionalizar. O que é racionalizar? É tirar a raiz do denominador. Então, ficaria 3 mais raiz de 3, aí você multiplica trocando o sinal aqui de baixo. Então, vai ficar 3 mais raiz de 3. O que você faz em cima, você deve fazer embaixo. Então, aqui embaixo ficaria 3 menos raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3. Então, racionalizei. Eu pego o denominador e multiplico ele em cima e embaixo, só que trocando o sinal aqui do meio. Então, aí você faz a distributiva e você chega em outro resultado, tá bom? Então, agora, se eu for fazer a tangente de 15, eu posso olhar como sendo 45 menos 30. Então, a fórmula vai ser a mesma, só que com os sinais trocados. Então, vai ficar tangente de 45 menos a tangente de 30, dividido por 1 mais a tangente de 45 vezes a tangente de 30. Então, tangente de 45 é 1, então vai ficar 1 menos raiz de 3 sobre 3, dividido por 1 mais o quê? A tangente de 45 vai dar 1 vezes a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Então, essa conta aqui vai ficar 3 menos raiz de 3 sobre 3. Tudo isso aqui dividido por quem? 3 mais raiz de 3 sobre 3. Posso mandar a raiz embora. O que sobra para nós aqui? 3 menos a raiz de 3, dividido por 3 mais a raiz de 3. E aí você procede da mesma maneira para concluir o exercício. Como o objetivo não é as respostas finais, e sim o processo que a gente teve, então eu termino aqui as nossas contas. Vamos lá para um exercício um pouquinho mais interessante, onde envolve certos conceitos, contextos também, não só a aplicação da fórmula. Vem comigo. Bom, isso aqui é um exercício da Universidade Estadual de Feira de Santana, de 2018. Ele fala, no triângulo retângulo ABC, AB mede 4, que é essa base, o segmento AD divide o ângulo BAC em dois ângulos de medidas alfa e beta, conforme você vê aqui na figura. Nós temos que D é um ponto do cateto BC, tal que CD é 3 e DB é igual a 2, conforme mostra a figura. Pergunta, determine a tangente do ângulo beta. O que é interessante você resolver um exercício como esse, um exercício clássico, exercício que sempre aparece aí. FUVEST gosta também de trabalhar exercícios como esse. O ITA, o ano passado, utilizou um exercício bem parecido com esse também. O que acontece aqui, pessoal? Eu tenho de descobrir a tangente desse ângulo. O que é interessante, esse ângulo aqui, ele não está em um triângulo retângulo.
Se ele não está em um triângulo retângulo, a gente não pode utilizar que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a gente tem que buscar um outro recurso para determinar. E aí o que vai acontecer? Por exemplo, eu não sei o tangente de B, né, do beta, mas eu sei a tangente do ângulo todo, que seria o alfa mais beta. Então a tangente de alfa mais beta, por que essa eu sei calcular? Porque esse ângulo maior, ele está num triângulo retângulo. Então ele é o cateto oposto, que seria 5, dividido pela hipotenusa, que é pelo cateto adjacente, perdão, que é 4. Então tangente do grandão aqui é o quê? O que é tangente? Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então ficaria 5 sobre 4. Então eu já tenho isso. E aí, pessoal, eu posso aplicar a fórmula aqui. Então fica aqui, ó, tangente que alfa, né? Tem gente que ama, mais tangente que beija, dividido por 1 menos tangente de alfa vezes a tangente de beta. Isso aqui é igual a quanto? 5 quartos. Eu tenho como objetivo achar a tangente de beta. Então eu vou chamar a tangente de beta de uma outra letra, de x, só para ficar mais enxuta as nossas continhas aqui. E aí, o que você precisa fazer agora? Eliminar o tangente de alfa. E aí você vem na figura e vai lá onde está o alfa. O alfa, sim, pertence a um triângulo que é retângulo. Então eu consigo calcular a tangente de alfa, que é cateto oposto, que seria o 2, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Se você pega o 2 e o 4 e simplifica, dá 1 sobre 2. Então a gente sabe que no tangente de alfa eu posso colocar meio. Então a minha continha vai ficar o seguinte, ó, vai ficar meio mais o tangente de beta que eu chamei de x, dividido por quanto? 1 menos tangente aqui vai ficar meio de novo, vezes agora o x. Isso aqui é igual a quanto? 5 quartos. Vou aqui melhorar essas continhas, vou tirar o MMC, então vai ficar 2 vezes x, vai ficar 2x mais 1. Então 2x mais 1 sobre 2, dividido por, aqui é 2 menos x, então vai ficar 2 menos x também sobre 2, isso aqui é igual a 5 quartos. Mando o 2 embora, então vai sobrar o que para mim aqui? 2x mais 1 sobre 2 menos x igual a 5 quartos. Xuxa neles, ou seja, multiplica em cruz, e aí você vai fazer o seguinte. Então você vai ter 4 vezes 2x mais 1 igual a 5 vezes 2 menos x. Então, aplicando a distributiva, 4 vezes 2x vai ficar 8x mais 4 igual a 10 menos 5x. Letra de um lado, número do outro. Traz para cá. 8 mais 5 vai dar o quê? 8 mais 5 é 13. Então, você vai ter aqui 13x igual 10 menos 4 é igual a 6. Então, 13x é igual a 6. Significa que o x é 6 sobre 13, ou 6 trezeavos. E aí a gente finaliza nesse exercício. E a resposta correta é a alternativa E. Beleza? Então, essa é a ideia, é isso que a gente tem. Você não sabe o pequenininho, mas você sabe o grandão. E a partir dele, eu construí todo o raciocínio para chegar na resposta final. Então é isso, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário se você não entendeu. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!